Olá, sou Eduarda Kremer, Head de Treinamento e Usabilidade do Grupo Medical Sun. Hoje vou apresentar para vocês a Cryodermis 2.0. O equipamento Cryodermis é um equipamento de criolipólise de placas. Ele foi criado com o intuito de reduzir regiões com acúmulo de gordura através do resfriamento da região e a sensibilização dos adipócitos após a exposição ao frio. Pode estar atuando também no emagrecimento e também em quadros de flacidez. Alguns estudos direcionados a casos de obesidade, sabemos que alguns pacientes com IMC entre 30 a 35, a gente nota uma redução de 5,8%, de acordo com esse estudo. Então, nesse estudo, a gente mostra que a Cryo ela é efetiva em pacientes com sobrepeso e que o processo de cristalização desses lipídios não vai alterar nenhum quadro de dislipidemia, ou seja, não vai alterar nenhuma função, tanto triglicerídeo como colesterol. Sendo esse um grande diferencial, então, hoje da criolipólise de placas, onde outras técnicas no mercado atual, a gente não consegue ter esse resultado referente a pacientes sobrepeso. Muitos pacientes não podem estar realizando nenhuma tecnologia devido a esse aumento, Devido a essa questão de ser eliminado ou aumentar, no caso, esses exames. Ainda falando sobre esse emagrecimento, existe um estudo de Abdewal que ele concluiu que o frio vai fazer com que o corpo comece a produzir calor. E para ajustar a homeotermia, e com isso se inicia a liberação desses hormônios do hipotálamo, e assim a gente vai consumir os ácidos graxos e as calorias, reduzindo assim o peso destes pacientes. Reduzindo também, e melhorando, obviamente, a qualidade de vida. A ação do resfriamento, ela é capaz de gerar esse efeito Brownie. O que seria o efeito Brownie, É onde a gente consegue produzir, através do hormônio irisina, o corpo ele vai tender a gastar calorias para restabelecer essa temperatura. E aí, com isso, o nosso tecido branco, que ele é unilocular, ele vai ser transformado em um tecido bege, que é o tecido marrom, Onde a gente vai ter mais produção de calor, ou seja, a gente tem mais mitocôndria nesse tecido bege. Aqui temos uma imagem no slide de fisiologia do tecido adiposo, onde a gente explica basicamente a diferença do tecido branco para o tecido marrom ou tecido bege, Então podemos verificar que o tecido branco, o adipócito unilocular, ele somente tem uma gotícula de lipídio, e o multilocular ele vai ter várias gotículas de lipídios. Quando são uniloculares, eles vão fazer parte do tecido branco também. E já os multiloculares, eles vão fazer parte do tecido adiposo marrom. E esse último é localizado na região abdominal, quando a gente é recém-nascido, e também ele tende a reduzir ao longo da vida adulta. E, obviamente, isso é um recurso que a gente sempre vai querer ativar. Quando a gente, então, pensa um pouquinho sobre tecido adiposo marrom, que no caso aqui é a TAM, o humano ele está entre esses adipócitos brancos, geralmente essas camadas faciais próximas aos ossos, músculos e outros órgãos. Ele é encontrado também em regiões na parte cervical, supraclavicular, axilar, espinhal, mediastinal e abdominal. A região supraclavicular, ela é a que compõe a maior parte. Então, quando a gente tem essa exposição ao frio, é possível ativar esse gasto energético desse tecido marrom, e já ele consegue transformar essa energia química em calor devido à sua quantidade aumentada de mitocôndrias. Então, além da criolipólise atuar nessa questão do emagrecimento, nessa questão da gordura localizada, a gente sabe que ela tem uma atuação muito fundamental na flacidez. E de acordo com alguns artigos, como o Pugliese, eles observaram que uma única sessão você faz e você já tem uma melhora de flacidez tissular após o processo inflamatório, obviamente. Esse processo inflamatório ele pode durar aí até uns 60 dias, 30 dias, aí já começa diminuindo e em 60 dias você já tem uma melhora do aspecto desta pele. Falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação. Então, basicamente, a criolipólise,
ela vai gerar nos adipócitos uma sensibilização ali nesse tecido. Assim a gente vai ter efeitos colaterais diminuídos, porque ele só vai trabalhar essa parte do adipócito mesmo, ele não vai congelar outras áreas adjacentes. Então a gente vai ter uma técnica segura e sem riscos, aonde a gente deve sempre utilizar os parâmetros corretos. A utilização do frio como mecanismo de ação para redução de gordura vai provocar a cristalização desses lipídios e aí a gente vai ter uma sinalização de início de apoptose celular. Essa isquemia que é gerada então através desse frio vai fazer com que a gente tenha um início de um processo inflamatório. Esse processo ele vai ocasionar a nossa apoptose. E esse processo ele vai durar entre 24 horas a 72 horas. E esse início de resposta inflamatória, ele é o pico maior até 14 dias. Após isso, a gente vai ter já uma redução de processo inflamatório e, consequentemente, melhorando ali a diminuição desse tecido adiposo que gerou essa cristalização, então. Nesse outro slide, a gente já tem uma imagem demonstrando o mecanismo de ação e como acontece a cada dia essa diminuição desse tecido adiposo. Na primeira parte, a letra A, a gente vai ter 3 dias. Como está o nosso tecido, como está o nosso adipócito em 3 dias. Depois, 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 e 90 dias. Então aqui deixa muito claro para a gente que o resultado ele vai ocorrer até 90 dias. Até 90 dias vocês vão ter redução desse tecido adiposo. Então, por isso, a gente também vai depois comentar sobre intervalos de sessões, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho à frente sobre esse tema. Falando um pouquinho sobre as vias de eliminação, a gente sabe que a gente vai congelar, cristalizar esses lipídios. Como é feita essa eliminação desses lipídios? É de uma forma natural? Vai aumentar algum nível dentro do nosso organismo? Não. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa eliminação agora. Aqui nesse slide a gente está comentando sobre a eliminação da crio. Ela é capaz, além de gerar apoptose, ela é capaz de gerar a lipólise, pois o procedimento vai estimular o metabolismo, né, a ele gastar mais aquele ácido graxo e aquele glicerol, que eles são, né, utilizados ali como fonte energética hoje para o nosso corpo. Além da lipólise, que então é essa redução desse ácido graxo, né, desse tamanho desse adipócito, a gente já sabe da apoptose, que é a morte programada do adipócito, e a gente também tem um mecanismo de eliminação que é a necrose. Necrose é uma morte celular, onde vai ocorrer através da perda da permeabilidade da membrana do adipócito e é um processo inflamatório desordenado e irreversível. Lembrando que a apoptose é um processo inflamatório controlado. Ele é uma forma mais tranquila da gente ter essa eliminação. Por isso se caracteriza como sendo um dos melhores, né, uma das melhores vias de eliminação hoje para a gordura localizada. Aqui a gente traz um pouquinho a evidência científica para vocês. É o nosso artigo que foi feito juntamente com o IRG, da doutora Patrícia Frois e do Fábio Borges, mostrando então a eficácia da nossa crio, onde foi utilizado 2 sessões a cada 30 dias com um tempo de 60 minutos. Que a gente vem com o nosso primeiro modelo de criolipólise, onde essa criolipólise ela trazia em torno de menos 2 graus na pele do paciente. Hoje a gente já sabe que a nossa crio ela já entrega muito mais, né? Então a gente teve toda uma reformulação e principalmente no Crio 2.0 que vocês vão ver que o equipamento ele é muito mais também rápido no seu resfriamento. Então apresento para vocês agora o nosso Criodermis 2.0 com uma totalização de 8 aplicadores. E vocês conseguem visualizar que ele vai ter um congelamento mais plano, aonde a gente conecta os nossos aplicadores, ficou muito mais prático e otimizando ali essa entrada e saída de ar. E aí a gente vai entrar um pouquinho na parte dos diferenciais da nossa Criodermis 2.0. O primeiro diferencial que eu trago para vocês é a nossa patente verde. Quando a gente pensa, né, em sustentabilidade, a gente sempre vai estar pensando em melhorar o meio ambiente. E aqui, no caso, a patente verde, a gente ganhou esse selo devido ao nosso equipamento ser por dissipação a ar e ele não trazer dentro do seu equipamento a água. Então, aqui é o ar que vai fazer esse resfriamento das placas e não basicamente a água. Também temos outro diferencial nesse equipamento, que é a placa com borda infinita,
que é o que a maioria das pessoas queria. Então a gente trouxe esse grande diferencial onde a gente consegue colocar uma placa próxima à outra e você tem um total congelamento daquela região. O interessante é que essa placa ela ganhou uma área maior, então hoje a placa média ela está totalizando aí 100 centímetros quadrados e a placa G está dando um total de 200 centímetros quadrados. O que, se vocês somarem 8 placas simultâneas, vocês vão chegar a 1.600 centímetros quadrados. Hoje é a maior área de criolipólise trabalhada no mundo inteiro. Também temos a proposta de utilizar outras placas, como a placa Big Place, que ainda, vocês podem estar utilizando as placas anteriores, sim, não teria problema nenhum. E aqui vocês podem usar a Big Place, que ela tem um total de 460 centímetros quadrados, otimizando também uma área como a região de abdômen, flancos, costas. Temos também a placa Flex, que ela é mais curvada, ela traz um conforto maior para regiões faciais, como papada, região de bichectomia que pode ser feito, região íntima também pode estar fazendo, como o Monte de Vênus, até propriamente a região de flancos, culote. Ela tem um total de 75 centímetros quadrados. E além disso, então, temos 8 aplicadores, como eu já comentei, que esse é o grande diferencial. Nós temos aplicadores planos, podemos utilizar aplicadores Big Place e a manopla Flex. Aqui a gente tem um slide da nossa tela, aonde a gente vai ter as duas programações ainda disponíveis, que é a criolipólise e a terapia de contraste. Então, segue a mesma programação do modelo Criodermis. Sugestões de aplicação, conforme a adipometria. Aqui é muito importante vocês lembrarem que cada área do nosso corpo tem uma camada diferente. Então a gente sabe que áreas como flancos, vocês vão ter uma camada adiposa diferente de uma área do abdômen. Então os tempos devem ser diferentes para essas camadas, assim como região de braço, região de costas e consecutivamente. Nós diferenciamos a tabela em duas partes, tá? Nós temos uma tabela onde vocês vão ter ali abdômen e culote, pois é uma região que responde menos ao frio e você precisa trabalhar um pouquinho mais tempo. E temos a outra parte, a tabela, como flancos, interno de coxa, costas, braços, e aí vocês vão trabalhar mais tempos reduzidos. Então está muito claro a tabela, onde vocês vão ter 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 e 50. E ao lado vocês têm um tempo de referência para estar utilizando. Lembrando, claro, que aqui é um tempo de referência com o ar-condicionado da sua sala em torno de 20 graus. Agora, se você for reduzir o seu ar-condicionado, você tem que cuidar o tempo e, consecutivamente, terá que reduzir esse tempo de aplicação também. Nesse slide, a gente traz uma sugestão de aplicação para bichectomia e papada, onde vocês terão 10 milímetros utilizando 20 minutos no total e 20 milímetros 30 minutos no total. Então, sempre utilizem o adipômetro nas regiões que vocês vão definir o tempo, se será 20 ou 30 minutos. Agora vamos falar um pouquinho como deve ser feita a aplicação do Criodermis 2.0. Primeira coisa que a gente vai realizar é a adipometria. Como eu comentei, vocês vão utilizar um adipômetro e aí vocês vão fazer a mensuração dessa prega cutânea. E ali vocês vão definir o tempo de aplicação. Após isso, a gente vai colocar a nossa manta e depois da nossa manta a gente vai usar o filme plástico, como eu demonstro na parte prática logo em seguida. Vamos colocar as manoplas sem obstruir essas saídas de ar, que isso é muito importante, porque se você obstruir a saída de ar, você não vai entregar um bom resfriamento ao seu paciente. Selecionamos o tempo desejado e iniciamos a aplicação. É importante que vocês acompanhem o seu paciente, sempre lembrando ele e comentando com ele sobre a sensibilização do local. É importante que vocês comentem que ele pode sentir uma leve ardência, ele pode sentir um desconforto, que isso é normal. Após isso, se o paciente começar a referir dor, aí vocês precisam verificar a região. A cada 30 minutos, a gente aconselha fazer uma reperfusão. É uma massagem suave no local. Você pode levantar a placa e você pode movimentar suavemente ali aquele local. Pode ser feito dentro de um tempo, por exemplo, 60 minutos, você vai fazer 30 minutos, você faz uma reperfusão e você entra novamente com a placa. Não precisa ser desligado o seu equipamento nesse momento, é somente você levantar e fazer a massagem.
Após a finalização do tempo total de aplicação daquela região, aí sim é importante que vocês façam uma massagem um pouco mais vigorosa. É uma massagem, não seria uma massagem modeladora, mas também não é uma drenagem linfática. Você precisa aumentar ali aquela circulação, é o que a gente chama de retorno do sangue para aquele local, né? É onde a gente vai aumentar ali a temperatura e com isso a gente vai ter uma resposta inflamatória. Cada parte do seu protocolo é importante que você explicar isso ao paciente, os prazos e as possíveis associações de técnicas para gordura localizada e emagrecimento também. Explique também os sintomas que esse paciente ele pode referir depois da aplicação. Às vezes ele pode ficar com algum sintoma dolorido, ele pode ficar com a região um pouquinho mais com eritema. E a gente vai entrar um pouquinho logo adiante sobre esses sintomas que podem ocorrer. Agora, um dos slides mais importantes. Qual é o intervalo da sessão? A cada 30 dias a gente já pode estar fazendo, de acordo com o nosso artigo científico comprovado pela doutora Patrícia Frois. Mas, lembrando lá nos primeiros slides que eu trago para vocês da fisiologia, lá a gente sabe que até 90 dias a gente tem diminuição daquele tecido adiposo. Então, por que eu vou fazer a cada 30 dias? Não seria mais interessante fazer a cada 90? Então eu vou pensar sempre isso. Qual o mecanismo? Como está essa camada adiposa? Eu tenho muita gordura? Eu posso estar fazendo a cada 30 dias. Só que lembrando que vocês não têm um processo inflamatório. Esse paciente ele está apto a receber a cada 30 dias, que você vai inflamar ele está suplementado direito, ele faz atividade física? Esses são os questionamentos que vocês devem fazer. Vamos falar um pouquinho sobre intercorrências. Hoje as intercorrências elas são evitadas com certeza, mas eu preciso lembrá-los também que algumas intercorrências elas podem vir de má avaliação, quando a gente não faz a mensuração dessa prega cutânea, quando aquele paciente ele tem uma gordura, muitas vezes ela é uma gordura mais visceral. Então esse ponto de avaliação é primordial para vocês realizarem uma boa aplicação de criolipólise. A temperatura da sala ela é importantíssima. Como eu comentei, a temperatura ideal é em torno de 20 graus, mas vocês podem trabalhar 18 graus, desde que vocês ajustem o tempo de aplicação. O ressecamento da manta, hoje a gente consegue evitar esse ressecamento usando plástico filme. Então é interessantíssimo o uso do plástico devido a esse ressecamento. Eu falo isso também na parte prática com vocês. Não conhecer o seu equipamento. Vocês têm uma Ferrari nas suas mãos. Se vocês não conhecerem o seu equipamento, vocês não conhecerem o quanto que ele entrega de temperatura negativa, vocês também vão ter um risco muito grande de gerar uma intercorrência. Não aferir a temperatura das placas e a adipometria. É importante, sim, que vocês façam uso de alguns termômetros. Importante que vocês façam essa verificação a cada 30 dias das suas placas. A gente sim ensina a verificação, tem um passo a passo que vocês podem estar realizando. Algumas reações temporárias, então, comuns após a aplicação. Como eu comentei, pode haver um desconforto sim, causando um pouquinho de dor, mas ela é passageira, pode durar aí até uns 10, 15 dias. O eritema, né, ele é momentâneo também, durando algumas horas. O edema, a gente sabe que sim, que ele vai vir devido a esse processo inflamatório. A dormência do local também ele pode acontecer devido a essa sensibilização às nossas terminações nervosas livres. Também podemos ter hematomas, mas não é o caso de uma criolipólise de placas. Lembrando vocês que é uma das crio mais seguras, né? Onde a gente não tem tanto sinal, né, de reações ali temporárias. Então o hematoma é algo que vocês não vão visualizar numa criolipólise em placas. A dor leve e moderada pode ocorrer sim, tá? Depende também do tempo de resfriamento que vocês vão deixar no seu paciente. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as reações adversas após a aplicação. A hipercromia pós-inflamatória, ela pode ocorrer em algumas áreas do corpo, como interno de coxa, região de braço, região de costas, onde são áreas do nosso corpo mais sensíveis. Então, o tempo de aplicação ele tem que ser reduzido. Queimadura também é uma reação adversa, mas não tão frequente. A hiperplasia adipositária paradoxal também é uma reação adversa, onde a gente vai ter ali o aumento daquelas células adiposas, a gente vai multiplicar essas células. Lembrando que existem alguns artigos científicos, mas nada muito comum hoje
no nosso dia a dia da nossa aplicação. Para a região submentoniana, é necessário cautela para a região do ramo mandibular marginal, onde a gente pode ocasionar depressão desse lábio inferior. Então, tenham cautela nesta região facial com a aplicação da criolipólise. O passo a passo para realizar a verificação das placas, que foi aquele passo a passo que eu comentei que eu iria passar para vocês. Então, primeiramente, a gente sempre vai ligar o ar-condicionado da nossa sala em torno de 20 graus. Vamos deixar essa sala resfriar. Após isso, a gente vai pegar as nossas placas, vai colocar um papel nessas placas, vamos umedecer esse papel e vamos ligar o nosso equipamento. Nosso equipamento vai totalizar 5 minutos de ligado, 5 minutos ligado, você verifica ali aquela temperatura de todas as placas. Lembrando que vocês não podem apoiar as placas em nenhum local, sempre deixem as placas no carrinho, onde vocês têm ali uma máxima dissipação desse ar. Assim vocês vão conseguir ter um resfriamento completo. Verificam então em 5 minutos a aplicação, 10 minutos e 15 minutos. Lembrando que é importante também vocês colocarem números nessas placas, número 1 até número 8, e assim vocês conseguem montar uma tabela, ou seja, uma planilha. Aqui a gente tem os exemplos de termômetros que vocês podem utilizar. Então, o primeiro termômetro é uma câmera termográfica, que ela é mais 100%, né, onde é um custo mais elevado também. O segundo termômetro é um termômetro mais básico, que vocês podem estar verificando ali a placa. O terceiro também é um termômetro utilizado e o quarto também temos modelo de termômetro. Então são 4 modelos de termômetros que vocês podem estar adquirindo para fazer essa verificação também. A primeira associação que eu trago para vocês é a ultracavitação, que ela pode ser utilizada antes de 48 horas ou após 48 horas. Nesse caso aqui, a gente está se referindo à ultracavitação em 650 kHz. Recentemente, a gente lançou também o nosso ultrassom de baixa, na faixa de 40 kHz, que é uma casadinha muito bacana com o nosso criodermis, onde a gente sempre utiliza, né? Finalizou a sua aplicação de criolipólise, você entra com ultrassom de baixa. A radiofrequência ou criofrequência, eu sugiro sempre um intervalo aí de 28, 30 dias após a aplicação. O ozônio ele pode ser feito 7 dias preparando esse tecido antes e você pode também fazer imediato, sempre com 20 microgramas. Ultramed 9D, o nosso queridinho microfocado e macrofocado, vocês podem utilizar ele a cada 30 dias, né? Depois de 30 dias então da aplicação, antes ou após. A eletrolipólise pode ser usada sempre em conjunto com a aplicação, ela vai trazer um conforto maior naquela aplicação da crio. E aí o hiperslim, que é o nosso campo eletromagnético, que ele também é muito interessante ser usado durante a sessão, onde vocês vão ter um gasto maior de energia e ali vocês conseguem fazer o efeito Brownie que eu comentei também. Vamos a algumas dicas de otimização para vocês com os seus resultados. Suplementação é uma dica muito importante, onde vocês devem sempre estar suplementando o seu paciente. Por exemplo, vocês podem estar trabalhando o magnésio, um ômega 3, uma vitamina D, uma vitamina B12. Importante também uma dieta, onde seu paciente ele vai ter ali alguma diminuição de processo inflamatório, principalmente. A gente sempre prepara esse paciente antes. A atividade física é fundamental para a gente estar gastando aquele ácido graxo que vai ser liberado naquela corrente sanguínea após o procedimento de criolipólise. O pré-crio também é muito importante para vocês diminuírem um pouco aquela célula. E pós-crio ele vem aí no intuito para vocês gastarem e mostrarem mais rápido aquele resultado também. E algumas contraindicações. A gente traz então gestantes ou lactantes, dermatite ou sobre a pele irritada, síndrome de Raynaud, áreas neoplásicas ou onde o tumor foi removido, então pacientes com câncer, 5 anos, cirurgias recentes, cicatrizes ou hérnia na região, principalmente a hérnia umbilical, temos que cuidar também. Diabetes descompensadas, doenças autoimunes, lesões abertas ou infectadas, sensibilidade dérmica ao frio. A sensibilidade é importante que vocês façam um teste do gelo. Vocês podem fazer um teste nesta região. Vocês pegam uma pedrinha de gelo, deixa ali naquela região uns 5 minutinhos, verifica se o paciente tem uma sensibilidade ao frio. Distúrbios circulatórios, uso de anticoagulantes, hemoglobinúria e a hepatite C. Essas então são as contraindicações que vocês devem estar atentos sempre quando for realizar
uma criolipólise. E agora a gente vai trazer para vocês alguns resultados de alguns speakers nossos e também do centro técnico aqui feito juntamente do Grupo Medical Sun. Então, o primeiro resultado a gente traz aqui é do método Harmony, é o nosso método by Giovanna Viana, que ela usa totalmente criolipólise de placas. Então, como vocês verificam, são resultados extraordinários, né? Onde a gente tem um resultado de uma lipoaspiração. Aqui a gente tem uma região no homem, costas, e também temos uma melhora de glúteo, que foi feita toda essa harmonização das costas, elevando essa região do glúteo. Então, sempre pensem que todo o corpo, ele é conectado. Então, muitas vezes vocês vão fazer uma região do corpo, vai melhorar a outra. Aqui a gente também traz alguns resultados da Giovanna Viana também. Paciente com uma redução muito bacana, mais resultados dela também, sempre trazendo um pouco essa parte da cintura, parte da diminuição desse tecido adiposo em grande escala, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero vocês, então, agora na nossa parte prática. Até mais!